Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Dados do Laboratório de Estudos da Criança da Universidade de São Paulo revelam que mais de 6 milhões de crianças sofrem abuso sexual todos os anos no Brasil. Na maioria das vezes, o abuso ocorre dentro de casa. A maior parte dessas crianças é do sexo feminino. Contudo, apenas 2% dos casos ocorridos dentro das famílias são denunciados. Para falar sobre abusos de crianças e adolescentes, convidamos a promotora de justiça Denise Casanova Vilela, que atua na especializada da Infância e Juventude de Porto Alegre, e o chefe da Clínica Médico-Legal, CRAI, do DML do Rio Grande do Sul, Ricardo Feijó. Senhores, é um prazer tê-los aqui conosco no programa e eu começo com a doutora Denise perguntando exatamente isso. Como o Ministério Público vem atuando em matéria de proteção a crianças e adolescentes? Bem, Marco Aurélio, assim, o núcleo de articulação do Ministério Público, ele não só atua nos casos individuais, como também atua articulando políticas públicas, no que eu entendo que seja a parte mais importante, não menosprezando a parte da atuação individual, mas é a que vai nos trazer um retorno mais eficiente, mais eficaz. Ou seja, articulando políticas públicas. Dentro desta área, o Ministério Público atuou no decorrer dos últimos anos, articulando comitês hospitalares, visando a proteção de crianças que internam dentro dos hospitais com este perfil de criança vítima de violência. É muito difícil o profissional da ponta verificar, olha, isso realmente é uma criança que sofreu vítima de violência, seja ela sexual, maus tratos, enfim. Então, é necessário um preparo desses profissionais. Então, houve essa intervenção do Ministério Público para estimular a criação desses comitês nos grandes hospitais. Também a criação da RINAV, que nós chamamos inicialmente de notificação compulsória dos casos de violência, maus tratos, para as secretarias estaduais, municipais de saúde, onde eles vão fazer uma coleta de dados para fins estatísticos e também para os órgãos jurídicos, né? Órgãos legais, vamos dizer assim, que são Conselho Tutelar, Ministério Público, enfim, e também serviços de avaliação, dentre o qual se insere o CRAI, que está hoje dentro do Hospital Presidente Vargas, né? Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, e também ali existe um posto da Polícia Civil e do DML. O Departamento Médico Legal criou um grupo de pessoas que fazem perícias físicas, que posteriormente o Dr. Feijó vai explicar isso de uma forma bem adequada, mas criou um grupo de pessoas que estão altamente capacitadas para perícias físicas, perícias psiquiátricas em crianças e adolescentes. Não vai para aquela vala comum como antigamente ia, lá no posto dentro do DML, mas sim dentro de um ambiente hospitalar, onde se há necessidade de algum outro recurso, já está no ambiente hospitalar. Um recurso, por exemplo, de antirretrovirais, uma outra necessidade, já está dentro de um ambiente hospitalar. Certo. A senhora tem ideia de números de procedimentos investigatórios feitos pelo Ministério Público neste ano? Bom, no período de 1º de janeiro de 2009 até 17 de dezembro, nós tivemos instaurados, fora os que estão em andamento, né? Instaurado 345 procedimentos administrativos referentes a todos os tipos de maus tratos e violência sexual. Aí eu não tenho como diferenciar violência sexual de toda ordem, eu vou dizer. Tá? Porque o que acontece? Muitas vezes ele entra dentro da promotoria como maus tratos. E depois a investigação vai sendo apurada e nós acabamos na violência sexual.
né? Outras vezes não é assim, mas o início, a entrada se dá por uma causa e muitas vezes a gente, durante a investigação, acaba chegando a outra causa. E aí nós vamos verificar, muitas vezes, que a delação, ou seja, no momento em que tu pega e faz a denúncia, esse abuso aconteceu extrafamiliar, mas na investigação tu vê que não é extrafamiliar, que é intrafamiliar, certo, aquela situação. Então, isso tudo muda durante uma investigação. E falando em investigação, doutora, muitos desses procedimentos acabam em ações ajuizadas contra os responsáveis? Sim, muitos desses procedimentos acabam em uma ação de destituição do poder familiar do pai e da mãe, porque muitas vezes a mãe acaba sendo conivente com o abusador pai. Só que assim, o que a gente tem visto é que muitas vezes o abusador não é o pai. É o padrasto, é o irmão, é o tio, que estão dentro do núcleo familiar. E não se tem como, então, destituir essas pessoas, mas sim afastar essas pessoas do ambiente familiar. O que nós precisamos é a orientação desses familiares, como mãe ou responsável por essa criança, de que ela tem que sim denunciar, mas ela tem que proteger essa criança. Ela tem que ir até o final, porque o que acontece? Essas mães, muitas vezes, sustentadas por esses padrastos ou por outro membro da família que é o abusador, o que ela faz? Ela dá o passo inicial e retrocede, que isso é típico de uma família incestuosa. E aí acolhe novamente o abusador e a criança fica sujeita a isso. Esse é um dos motivos pelos quais a criança, ela inicialmente menciona a situação abusiva e depois vem a desmentir isso. Né? Dizendo que não, que ela falou isso porque foi induzida e que na verdade não é bem aquilo. Né? Então ela volta atrás no seu depoimento ou na sua palavra. E quando na verdade aquilo realmente aconteceu. Ok, doutor Feijó, o senhor tem o quadro do DML hoje em termos de atendimentos a crianças e adolescentes abusadas? Sim, a princípio, de uma forma resumida, dá para te apresentar a situação, dizendo que desde 2003 o DML começou a oferecer uma equipe especializada no atendimento de crianças e adolescentes, deslocada da área física do DML. E a partir desse período, a gente foi crescendo em infraestrutura e recursos humanos, a ponto de também melhorar nosso controle da casuística. O atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual ou física, vamos chamar maus tratos, dentro da instituição DML, numa área física onde a violência é o dia a dia, é um tanto negativo em relação a acolher a própria criança. E por isso, através de uma ação conjunta, como a doutora Denise já mencionou, envolvendo a área hospitalar, Hospital Presidente Vargas, Polícia Civil, a delegacia do DECA e o DML, a partir de 2003 iniciou-se um atendimento dentro de um nível hospitalar, que é um modelo que possa ser discutido internacionalmente, mas é um modelo que melhor acolhe uma vítima, tanto em termos de assistência como de investigação. Nós, em 2013, tivemos uma média de 600 casos atendidos no ano de crianças e adolescentes por essa equipe. E hoje nós já temos uma média anual de 1.200 a 1.400 casos atendidos por ano de crianças e adolescentes encaminhadas com suspeita de violência sexual ou física, maus tratos. Esse atendimento, esse número que eu disse, corresponde a 80% dos casos do DML, porque o restante, em horários não úteis, são realizados na própria dependência do DML. Claro. O senhor falou recentemente em estrutura, em equipe, e pelo que sabemos, o DML gaúcho hoje é uma referência nacional em termos de exames de casos de abuso sexual. Sim, pode-se dizer uma referência sim, pelo fato de que a gente conseguiu se especializar como equipe, deslocando peritos médicos legistas com experiência no atendimento à criança e ao adolescente, para um atendimento exclusivo dessas vítimas e fazendo a perícia física, que é evidência de dano físico, e, recentemente, uma equipe especializada também na área de saúde mental, peritos psiquiatras, que fazem uma perícia psiquiátrica para complementar a avaliação física, avaliando o dano psíquico dessas crianças, através de recursos estruturados,
oferecendo um tipo de perícia concreta em termos de quesitos para a autoridade competente que vai investigar o processo e que possa ter a característica da neutralidade de um perito investigando do melhor modo possível o possível sofrimento que aquela vítima possa apresentar. Só para o telespectador entender, quando a criança vítima ela chega no DML, nós temos aquele caso suspeito, mas também temos aquele caso, digamos assim, não sei se é a palavra, concreto, ou seja, em que a lesão ou lesões, elas estão ali expostas, elas estão ali de uma forma bem visível. Seria isso? Eu acho que isso é um ponto importante, Marco Aurélio, pelo seguinte, o DML só se envolve quando há uma ocorrência policial, um registro. Esse registro, através de uma delegacia, encaminhado por outra autoridade também competente na área, ele basta haver a suspeita de maus-tratos. Mas sem essa suspeita e sem o registro, sem uma ocorrência, o DML não pode se envolver. Portanto, toda a população que ocorre de entrar na nossa instituição, há uma suspeita. Daí, a identificação, se nós considerarmos essa população toda como realmente vítima, mesmo que seja feita a perícia do modo mais adequado, pelas características da violência sexual, não só a física, mas principalmente a sexual, existe uma perda muito grande da identificação dos dados. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, se a nossa população toda que ocorre ao DML, ela é suspeita de violência sexual, grande parte dela, com certeza, é vítima desse fenômeno. O fato é o quanto a perícia pode identificar concretamente evidências que caracterizem o dano físico ou psíquico. Se nós considerarmos assim, a cada 10 casos que entram como suspeita de violência sexual, cerca de 2 casos, 20% se identifica através do exame físico. Sim. Que é através do médico legista. Mas, com a ocorrência da perícia psiquiátrica, nós temos uma chance de abrir muito esse leque e ter uma sensibilidade maior em poder identificar o dano psíquico que, pela característica do abuso sexual, muitas vezes não ser detectável fisicamente, porque nós podemos falar de lesões graves e lesões leves, mas a maioria das lesões são lesões leves, fisicamente, mas graves do ponto de vista psíquico. Quando a gente tem a chance de poder abranger as duas características, nós melhoramos muito a identificação. Por isso é muito difícil falar nos números. Certo. É por isso que essa análise ela sempre considera o dano físico e o psíquico. Inclusive, nós tínhamos aqui fotos, né? Mas a gente não vai mostrar porque realmente são fotos chocantes, né? E que esboçam essa violência que hoje é feita. Eu acho que a doutora Denise vai ter uma experiência excelente para falar nisso também, mas a gente tem que fazer esse contraste. De uma forma assim, geral, a ideia quando a gente fala de violência sexual fica a ideia do estupro, a ideia de uma lesão grave e que realmente é terrível isso, individualmente, até para a sociedade ver uma imagem que possa ser uma lesão que possa atingir a integridade física de uma criança ou de um adolescente, que muitas vezes é identificado não só numa perícia clínica, mas numa mesa de necrópsia. Tal ponto é a gravidade da lesão. Mas, por outro lado, o contraponto a isso é o dano psíquico para a criança, para a família e para a sociedade de um abuso em que, às vezes, a lesão não é grave, mas o envolvimento da criança no ato sexual, na sexualidade dela, traz consequências perversas para toda a vida dessa criança. Claro. A lesão física pode ser até desproporcional, curada, né? Mas a lesão emocional, muitas vezes, jamais vai ser sanada. E aí que eu lhe questiono, doutora Denise, porque na maioria dos casos, creio, eles não são reportados, porque a criança, ela com medo, ela não fala, principalmente se essa violência ocorreu, como a senhora disse há pouco, né, dentro da família. Marco Aurélio, assim, a violência sexual contra uma criança, ela sempre vem permeada de outro tipo de violência, normalmente uma ameaça, normalmente uma sedução, ela nunca vem isolada, né? Então, obviamente, ela é perversa.
por causa desse somatório de situações. Fica muito difícil para uma criança chegar e dizer assim: olha, mamãe, eu fui vítima de violência sexual, olha, titia, eu fui vítima de violência sexual. Por quê? Porque ela está sendo ameaçada, se caso acontecer de ela vir a contar a alguém, ou ela vai morrer, ou mamãe vai morrer, ou não sei quem mais também vai sofrer algum tipo de dano. Então, isso faz com que ela se cale, né? Ou então, ela é seduzida com uma série de presentes ou situações para que ela não relate isso, né? Ou então, todo o núcleo familiar mantém um silêncio, né? É aquele manto que mantém-se ao segredo familiar, né? Para que ela não relate aquilo e se mantenha. É muito difícil tu penetrar nisso, né? Não só pelas ameaças, não só pela sedução, porque aquilo faz parte de um segredo familiar. Para quebrar isso é muito difícil. Quando isso é quebrado, há uma desestrutura dessa família. Então, por isso que muitas vezes, quando a gente vem a saber, aquele abuso já vinha ocorrendo a longa data. Bom, isso é e faz parte de uma dinâmica de uma família incestuosa. Não resta dúvida. E quando se trabalha uma criança assim, tem que se trabalhar, na verdade, toda essa família. Caso contrário, não haverá proteção dessa criança. E aí nós falamos em colocação dentro de um sistema hoje de acolhimento institucional, que isso deverá ocorrer em último caso. Sim. Né? Mas nessas situações de famílias incestuosas, se não há essa proteção, não resta outra alternativa. Claro. Doutor Feijó, são muitos os casos em que as vítimas vieram a óbito? Felizmente não são muitos, mas quando acontecem, eles acontecem assim de uma extrema gravidade. São casos que, eu sempre digo isso, quando a gente identifica um caso de violência sexual numa mesa do necrotério, é porque a sociedade inteira faliu, tudo ruiu. A família não foi capaz de conter ou de identificar, as instituições envolvidas, como escolas, bairros, sociedades, comunidades, não conseguem, e a sociedade como um todo também, e as nossas instituições também faliram. Então, isso são situações mais raras, mas são graves, e quando a gente identifica o óbito, no caso desses, ele às vezes não é apenas a consequência do procedimento, ou seja, da violência sexual levar a óbito a vítima, mas muitas vezes mostra o comportamento perverso da violência sexual a ponto de que muitos desses casos são casos de suicídios de jovens, crianças e adolescentes, principalmente adolescentes, com tal grau de sofrimento e não tendo resposta de nenhum nível de envolvimento, que a única solução é a morte. Então, a gente vê também esse paradoxo, não é só a criança ou adolescente ir a óbito como consequência direta do ato sexual ou da violência física que também está acontecendo junto. Porque 1/3 dos casos de violência sexual também tem violência física concomitante. Mas muitas vezes é por isso, pelo desespero que se leva ao sofrimento de muito tempo. E muito bem colocado pela doutora Denise, essa diferenciação conceitual. A violência sexual, física, ela é muito mais fácil de ser identificada, porque a violência física, propriamente, ela leva muitas vezes a um ato de impulso, de raiva, e muitas vezes traz culpa ou remorso depois. E como o dano físico é um dano perceptível, às vezes tem que levar a um atendimento médico, às vezes chama a atenção de uma certa forma, porque ele é mais intempestivo muitas vezes, mesmo que repetido. Por outro lado, a violência sexual não. Ela tem que trazer uma gratificação para o agressor e até um envolvimento e uma sedução da vítima. E esse tipo de elo que se faz forma o que ela muito colocou bem como um segredo. E isso perpetua-se. E por isso a identificação, às vezes, de um caso de óbito mostra uma ramificação dessa violência. Tu não encontra só uma vítima desse agressor, tu vai encontrar várias. Claro. Por isso a intervenção é fundamental. No momento que tu faz a intervenção de um agressor, com certeza tu vai identificar várias vítimas e possíveis vítimas. Não, essa ramificação ela é muito grande. Claro, entendo. Doutora Denise, pela sua experiência no dia a dia nesta matéria, qualquer criança está exposta ao abuso ou são mais aquelas que estão vulneráveis, digamos assim?
A violência sexual, na verdade, ela não depende da classe social, de raça, de nada. Ela está presente em toda a sociedade. Na verdade, desde os primórdios da sociedade. O problema é que hoje a gente está, na verdade, deixa de ser o problema, né? Porque hoje a gente está conversando mais sobre isso e, então, está vindo à tona essa situação. Quando o Dr. Feijó mencionou de que as crianças chegam à sala de necropsia e que tudo faliu, isso é a pura verdade. Né? Eu tive 2 casos de crianças que se suicidaram, né? Cometeram suicídio dentro dos meus expedientes. Por quê? Uma delas tinha 6 anos. Né? Recém tinha sido aberto o expediente, nós não pudemos fazer absolutamente nada, porque a situação estava grave demais quando abriu-se o expediente. Quando íamos entrar com a ação, ela já tinha cometido o suicídio. A outra, nós entramos com uma ação judicial para abrigar essa menina, foi julgada improcedente, ela continuou na casa com o seu algoz. Resultado, cometeu suicídio. Então, são situações assim, ó, onde tudo falha, o que vai acontecer? Não tem-se mais mecanismos de proteção. Claro. E aí não resta mais o que se possa fazer por aquela criança. Né? Por mais que a gente busque alternativas, o que nós precisamos é preparar os profissionais. Todos os profissionais que estão na rede de atendimento à criança, seja escola, hospitais, área jurídica, todos eles precisam estar plenamente, satisfatoriamente preparados para lidar com isso. É uma área extremamente árdua, é uma área extremamente difícil de se trabalhar. Né? É delicada, porque ela tem uma série de meandros. Tu tem que estar preparada, há necessidade desse preparo, porque existe a negação e existe uma série de situações que vai interferir na pessoa que está avaliando a situação. Então, precisa desse preparo. Ok. Doutor Feijó, quais são, ou qual é, melhor dizendo, o perfil dessas vítimas atendidas no DML? Continuidade ao que a doutora Denise falou, é fundamental realmente nós trabalharmos na prevenção, porque todos os profissionais envolvidos numa situação como essa, se por um lado a família, os familiares, eles sofrem coação, ameaças e sofrem medo ao que percebem, os profissionais em volta, eles também têm seus medos de se envolver numa situação como essa, eles têm preocupação de se expor a isso e, por isso, essa preparação tem que ser cada vez maior. O perfil da vítima, ele está ligado ao perfil até do próprio abusador, porque é tamanha a perversidade desse fenômeno que grande parte de abusadores sofreram abuso na infância e na adolescência. E exatamente por o processo não ter uma intervenção é que isso segue. Nós temos vítimas que derivam claramente para a delinquência, para a prostituição, para o abuso de álcool e drogas e para comportamento autodestrutivo que pode levar tanto a suicídios quanto a homicídios. Mas o que nós temos na vítima é em torno de 80% crianças vítimas de violência intrafamiliar. E intrafamiliar nós não estamos falando apenas do pai ou da mãe biológico, mas geralmente dos padrastos, de companheiros, de primos, de tios, que estão agregados ao núcleo familiar. A destituição do núcleo familiar é um fator de risco, ou seja, separação parental, né? Perda de familiares, isso como foi bem dito também, isso não é característico ou exclusivo de uma classe social menos privilegiada, não. A gente cada vez mais está vendo que a divulgação das informações e a diferenciação e a facilidade de identificar esses casos está mostrando casos bem diferenciados socialmente surgindo dentro dos domicílios, portanto, nós estamos observando esse tipo de perfil claramente. Doutora Denise, e o bullying? Tem algum reflexo, alguma relação com casos de abusos sexuais? Olha, recentes estudos feitos na Europa e Estados Unidos têm mostrado que o bullying está relacionado, sim. O que tem se visto é que as pessoas que praticam o bullying
estudando o perfil dessas pessoas, verifica-se que foram vítimas, tá? Pessoas que são autoras de violência, né, de maus tratos, violência sexual, foram no passado vítimas de bullying. Certo. Tá? O bullying a gente sabe, e isso tem tudo a ver realmente, porque o que a gente sabe que o bullying começa, ou como começa o bullying? O bullying, na verdade, é uma recusa, né, na aceitação da diferença. Então, quando a pessoa começa a não aceitar a diferença do outro e escrachar aquela diferença, né? Então começa o bullying. E é um problema hoje social muito grande, não só em escolas, mas dentro de uma série de setores da sociedade. E isso faz com que a pessoa sofredora do bullying se sinta o quê? Muito sofrida. Essa pessoa que sofre isso é um tipo de quê? Maltrato. Se ela não é tratada, o que ela vai fazer? Reproduzir isso. Claro. No futuro. Nós temos um minutinho final para aquele recado do Ministério Público, principalmente aos pais responsáveis, para que se tenha alguma indicação de como evitar, né, barrar esse assédio, esse abuso sexual a crianças e adolescentes. Olha, eu entendo assim, sempre fortalecer a autoestima da criança. Porque uma criança que tenha uma autoestima boa, uma autoestima forte, tá? E sempre esclarecer as situações de violência sexual para a criança. Nunca esconder essas situações, porque a tendência, assim, é muito novinho para saber dessas coisas. Não. Sempre esclarecer isso para os seus filhos, tá? O corpo é sagrado, ninguém toca, tá? Esse tipo de situação tem que estar muito cedo presente na vida daquela criança, tá? Isso é muito bom. A autoestima de uma criança forte, ela não vai permitir que nada lhe aconteça, que nada lhe atinja. E quando isso acontecer, ela vai relatar. Criança com autoestima baixa, aí sim, baixa autoestima, né? O que vai acontecer? Ela vai ter o perfil de vítima, sempre. E vai ser atingida por qualquer coisa. Ok. Mais uma vez, eu agradeço a presença do Dr. Ricardo Feijó, perito legista do DML. Quero dar parabéns ao seu trabalho frente à Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Porto Alegre, nessa área de proteção à criança vítima de abuso sexual. Mas, embora seja um assunto palpitante e triste, né, nós enfrentamos, mas temos que encerrar o nosso programa. Por isso, vamos ficar por aqui e na próxima semana voltaremos com mais um assunto de interesse no Conhecendo o Ministério Público. Até lá!